voltando. Agora o nosso assunto é de arquitetura e é da Escola de Chicago. Que história é essa, gente? Escola de Chicago, vocês já ouviram falar disso? É um nome que se foi dado para um movimento arquitetônico que surge em Chicago, que no livro do Jenson ele comenta assim, que é na mesma época que está tendo o Art Nouveau na Europa, tá? É no finalzinho do século XIX, e são na arquitetura tem o Art Nouveau, que começa lá na Europa, e nos Estados Unidos acontece esse movimento que ficou conhecido com esse nome de Escola de Chicago, que também é um movimento novo, né? Art Nouveau é arte nova, e nessa escola de arquitetura, quer dizer, nesse movimento arquitetônico chamado Escola de Chicago, não é que tinha uma escola, mas é porque em Chicago aconteceram alguns eventos que foram bem determinantes. Houve um grande incêndio na década de 1870. Deixa eu pegar aqui do meu fichamento. Em 1871, um grande incêndio destruiu a cidade de Chicago. Surgiu então uma oportunidade para os arquitetos de cidades mais antigas, como Boston e Nova York. Todos esses arquitetos foram lá para Chicago. Chicago tinha que ser reconstruída rapidamente. Então foi uma oportunidade de se experimentar novas formas de fazer arquitetura. Tá? Então, para o Jenson, ele diz que é ali que há a busca de um estilo verdadeiramente moderno. E ele vai começar pela arquitetura comercial, com as lojas, escritórios e também edifícios de apartamento. E o símbolo dessa escola de Chicago foi o que a gente chama de arranha-céu. São esses prédios bem altos que só foram possíveis por conta do elevador. Então, assim, também tem uma novidade, né, tecnológica, que é você poder subir aos mais altos andares sem ser pelas escadas. Isso vai permitir. E depois, qual era o interesse também disso, de fazer arranha-céu? É porque o centro da cidade era o lugar mais valorizado. Então, os comerciantes, os empresários, todos eles queriam ter os seus negócios ali no centro da cidade. E aí a ideia foi essa, de colocar uma loja em cima da outra, né? Colocar esses prédios altíssimos, que além disso se tornam símbolos de poder, né? Olha, eu estou alcançando o céu, os arranha-céus. Então, nesse grande incêndio, que a cidade tinha muitas construções só em madeira, e aquilo ali devastou a cidade. E aí esses arquitetos que vão chegando para construir a cidade, eles vão transformando a arquitetura em algo mais funcional. Vai dar aquela fala de a forma segue a função. Então, assim, o prédio, ele serve para quê? A função da arquitetura é essa. Então, isso é o principal, a função. E aí a forma vai seguir a função. O que acontece aí, então? Aqueles ornamentos todos, eles não serão mais necessários. Começa a ter uma limpeza desse excesso dos ornamentos. Deixa eu mostrar agora, vou mostrar umas imagens. Na verdade, a gente vai começar fazendo uma retrospectiva, né, desses movimentos arquitetônicos que a gente já estudou até agora. Deixa eu compartilhar isso aqui. Começando aí pela arquitetura eclética. Você já deve estar reconhecendo essa fachada, né, esse desenho. É a fachada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, por volta de 1905. O teatro mesmo ele vai ser inaugurado em 1909. Esse desenho ele seria por volta de 1905. Então, a gente está vendo aqui uma típica arquitetura ali historicista, meio neobarroca, misturando talvez com o neorrenascimento. Uma arquitetura eclética. Olha vários detalhes, né, ornamentais. Isso tudo que depois a gente vai ver na Escola de Chicago, senão vai estar sendo substituído por outro tipo de compreensão. Depois tem a arquitetura do ferro e do vidro. Aqui é um exemplo assim, bem o início dessa arquitetura do ferro e vidro, que é do Henri Labrouste, é a Biblioteca Santa Genoveva, lá em Paris. A grande inovação do Labrouste foi que ele deixou o ferro aparente. Essa biblioteca ela é construída ali entre 1843 e 1851.
mas ele mantém um certo vocabulário ornamental, né? As colunas, que são a estrutura em ferro, como era sempre, né? As estruturas dos prédios ecléticos também são todos em ferro, só que você cobria esse material. Aqui não, ele deixou o material à mostra, porém, ele manteve a base, o fuste, o capitel, né? Todos esses elementos que eram antigos, ele ainda mantém. Mas a grande novidade é isso, de deixar essa estrutura em ferro com ferro mesmo. Aqui é uma coisa interessante, é outra biblioteca que ele desenhou, o Henri Labrouste, é a Sala de Leitura da Biblioteca Nacional. Foi construída entre 59 e 68, né? Entre 1859 e 1868. Vocês estão vendo, tem essas clarabóias, todas essas colunas aqui também são em metal. E aqui já é uma foto mais recente, que a gente pode ver, né, com mais detalhes, essa iluminação que vem ali das clarabóias, muito é funcional também, né? Mas vocês vejam que ele vai ser diferente da Escola de Chicago, que daqui a pouco a gente vai ver os slides também. Lembranças, né? Retrospectiva. A arquitetura do ferro e vidro. Então, essa uma estrutura como se fosse uma grande estufa. Isso é um aspecto do Grand Palais, lá de Paris, que é de 1900. Isso aqui a gente acabou de ver, né? Do Victor Horta, a Casa Tassel, lá em Bruxelas, Art Nouveau. Então, aqui é uma busca dessa arte nova, de um novo vocabulário. Também acabamos de ver Otto Wagner, em Viena, 1898. Aqui a gente vê melhor essa balaustrada aqui, também tem esses elementos em ferro, essas curvas aqui, bem Art Nouveau. O Gaudí, que a gente não tinha visto esse, que é um prédio dele super famoso, que é a Sagrada Família, né? Essa catedral lá, essa igreja em Barcelona. Aqui eu vou mostrar um detalhe da torre. Não, aqui primeiro um detalhe da fachada. Parece como se fosse um castelo de areia, né? Areia molhada. Dá esse aspecto. Isso aqui é um detalhe da torre. As torres lá dessa Sagrada Família, da rua a gente não consegue ver. Nesse ponto, ele lembra um pouco o pensamento daquelas catedrais góticas, né? Que tinham coisas lá no alto que ninguém ia ver, com tanto detalhe. Peraí. Isso aqui, de longe não aparece tanta cor, mas tem muita, muita cor. E agora eu trouxe também outras imagens do Gaudí. Acho que não, Bruna. A Bruna perguntou se a catedral, se essa da Sagrada Família... Aliás, eu estou falando que é catedral, mas eu não tenho certeza, gente. Eu acho que tem que ver o que é. Acho que é a Igreja da Sagrada Família. Parece que ainda está terminando a parte interna. Se não, acabou de construir agora. Mas assim, a última vez que eu fui olhar, ainda estava em construção. Aqui é do Parque Güell. Também é um conjunto arquitetônico projetado pelo Gaudí para o senhor Güell, Eusébio Güell. E ele encomendou a Gaudí essa construção de uma cidade-jardim. Ele foi construído entre 1900 e 1914. Então, essa é uma das construções que está dentro desse parque. Ela lembra como uma casinha de João e Maria, né? Como se fosse uma casa de biscoito, uma casa de doces. Ele tem uma grande liberdade assim criativa. E isso faz parte também do Parque Güell, parece um corpo de uma serpente, e que é o banco. É um banco para as pessoas se sentarem, né? Vocês estão vendo aí, ele está sendo utilizado. E cada detalhe dele tem um mosaico diferente, né? Assim, vai fazendo com esses caquinhos ali de azulejos. E cada detalhe dele, então, fica sendo como uma obra única. Um outro detalhe do Parque Güell, repara como tem essa relação com o Art Nouveau, porque isso é uma construção, mas que parece uma gruta, parece um tronco de árvore. As formas são muito baseadas nas formas naturais, né? Tudo isso é do Gaudí. Aqui uma visão que tem aquela parte do banco e aquela casinha que eu já tinha mostrado e uma outra ao lado. Isso é um detalhe do final da escadaria, que tem esse dragão.
E aí chegamos na escola de Chicago. Olha só, gente, totalmente diferente, né? A gente estava naquela... Nossa, tantos ornamentos, tantas formas. E aqui, de repente, é uma coisa que vai simplificar. E que pra gente, de hoje, parece que não tem uma novidade. Né? Porque tantos prédios a gente já viu que lembram esse prédio da Escola de Chicago. Então, a Escola de Chicago vai ser super importante porque ela vai dar margem a toda uma arquitetura moderna. Ó, a Beatriz, eu acho que escreveu, prévia daqueles prédios todos de vidro. Né? Deixa eu abrir aqui o comentário. Com muita janela. Exatamente. Então, assim, o negócio é todo, sim, as janelas, né? E a estrutura dele é como se fosse uma grade. São grades verticais, horizontais, você tem esse gradeado e todas essas janelas. A estrutura, o que segura o prédio está por dentro. Né? São grandes pilastras e aí a fachada ela pode ficar mais livre para você abrir essas janelas. Agora, por outro lado, reparem o seguinte. Tudo bem, parece que não tem nenhum pezinho na tradição, mas eu posso comparar esse prédio, ele inteiro, a uma grande coluna. Uma coluna que tem uma base, porque esses 2 andares aqui de baixo, eles são diferentes. Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ops. Só um instantinho. Ó, na entrada dele, né, onde tem a porta da entrada, você tem uma divisão diferente. Não repete o que está no corpo do prédio. Então é como se fosse uma base. Você tem essa sensação de ser uma base. Depois, isso aqui parece o fuste de uma coluna, né? O fuste que tem aquelas linhas verticais. E lá no final você tem um arremate, como se fosse um capitel. Então, mesmo nessa arquitetura aqui de Chicago, eu que estou falando disso. O Johnson não falou nada disso, não. Eu que estou falando. Eles têm uma preocupação estética, como fazer esse acabamento. Aí você cria algum tipo de leveza também. Aqui no final ele usa essas janelas redondas, né? Como se fossem óculos. Esse óculo, acho que chama, nas igrejas tinha esse elemento. Deixa eu falar aqui o nome desse arquiteto. Esse é um projeto do Louis Sullivan. Warrant Building é de 1895. Vamos ver aqui no texto do Johnson o que ele fala sobre esse Louis Sullivan. Ele diz que esse é o primeiro arquiteto moderno. Para o Johnson foi o primeiro arquiteto moderno, seria Louis Sullivan. O primeiro edifício foi desenhado por ele, não é esse exatamente, mas ele fala que ele não deixa de ser monumental. Ele é monumental, mas não é tradicional. E ele fala o seguinte: a fachada reflete o esqueleto de aço interior, nos finos pilares de tijolos que se erguem entre as janelas, desde a base até o ático. Então, é isso que eu estava comentando, que a fachada vira uma pele. O Sullivan vai comparar o prédio a um corpo, que tem os ossos, né, que é o esqueleto, depois a carne, e de repente a fachada ele vai ser só uma pele. Eu acho que tem mais uma foto desse mesmo prédio, porque tem essa foto aqui que tá, a perspectiva ficou corrigida, né, nessa fotografia. Mas vocês vejam, tem essas finas, você cria mesmo uma sensação dessa verticalidade. E aí janelas. Tem uma coisa muito prática do espaço, mas não deixa de ter uma estética. E é uma estética em que você está limpando a carga ornamental. Aqui já é um outro prédio. E é de um outro arquiteto, William Le Baron Jenny. Home Insurance Building. Então é um prédio de uma companhia de seguros. Também desse mesma escola de Chicago. Vocês vejam assim, ele se torna esse grande bloco. Aqui, vocês podem talvez perceber algo um pouco diferente.
porque parece como se fossem os arcos, né? Uns aquedutos, como se fosse um aqueduto em cima do outro, em cima do outro. Deixa eu pegar aqui um nome desse. Então, esse que seria o Hohenstaufen, se eu não me engano. O Johnson chega a falar um pouco dessa, a fachada. Sua estrutura lembra os aquedutos romanos superpostos. Há referência na fachada à estrutura de sustentação do prédio. São experiências que eles estão fazendo justamente por conta dessa possibilidade, né? Teve esse grande incêndio, a cidade é toda destruída, e eles vão então começar a construir esses prédios. E esse aqui é mais famoso, o Jensen vai gastar mais, né, palavras sobre ele, é do Louis Sullivan, Lojas Carson. O outro que eu tinha mostrado antes era do Henry Richardson. Esse é do Louis Sullivan. E sobre esse, o Johnson vai falar assim: esses armazéns, ele chama de armazéns, são o último arranha-céu de Sullivan. A parede da fachada deriva do esqueleto estrutural do prédio. Sullivan compara os edifícios ao corpo humano, as paredes são a carne e os músculos ligados aos ossos e são capazes de uma infinita variedade de efeitos expressivos. Nessa fachada, o posicionamento horizontal e vertical dos detalhes cria um efeito de movimento sutil. Ou seja, vamos observar aqui como que essa fachada está construída. Aliás, deixa eu ver se a próxima imagem também é dele. Aqui, eu vou aumentar esse aqui. Repara o seguinte, na esquina desse prédio, tem quase que vira uma torre, né? Você tem essas linhas verticais que são as linhas mais proeminentes. Elas predominam aqui na esquina, né? Nessa parte ali redonda. Nas laterais, você tem as horizontais, essas linhas horizontais que parecem que vão levando o seu olhar aqui para a esquina. E a outra coisa que o Johnson repara é o seguinte: a altura das janelas, ela vai mais ou menos igual, vai sendo igual aqui. Quando chega no final, esses dois últimos andares, a altura é um pouco menor. Então, isso vai criar uma certa leveza ali no final. Então, assim, não é que não tinha mais preocupação nenhuma com a forma. Não é assim, só a forma. A função é que é o importante, a forma que se dane. Não. Eles também têm uma preocupação formal, só que é bem mais sutil. Então, assim, são nas pequenas variações que eles vão criando essa leveza. Agora, tem uma outra parte, que é essa aqui que eu resolvi destacar, que é a entrada, porque esse prédio é uma grande loja de departamentos. E você entra por esse lugar aqui. E aí, o que vocês acham? Ele também fez uma grande limpeza aqui, de ornamento? Não, né? Aqui tem bastante ornamentação. Alguém tinha falado do rococó hoje mais cedo, uma coisa quase rococó, meio barroca. Então, eu acho que assim, tem um certo compromisso. Eles fazem esse prédio totalmente liso e né, limpo e tal, mas é uma loja comercial. Você tem que atrair os seus clientes, você tem que mostrar uma certa pompa. Então, aqui na entrada mesmo, ele ainda tem esse tipo de trabalho, que não seria o que aqui hoje em dia, nessa loja. Aqui dá para ver bem essa história no final, como tem os acabamentos também, o último andar ele é diferente. Então, o Johnson vai assim, falar muito bem dessa arquitetura, porque é a arquitetura que vai dar origem à arquitetura moderna, e não o Art Nouveau. Agora a gente já está na arquitetura pós-moderna, né? Que aí tem toda a desconstrução, os prédios todos muito inventivos, com muita ornamentação de outras formas. Mas essa escola de Chicago é o que dá origem à arquitetura moderna, que a gente chama de arquitetura moderna do século XX. Eu vou parar de gravar, mas eu vou ficar aqui um pouco para vocês falarem um pouco das suas impressões.